Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Oráculo Aberto. E hoje, excepcionalmente, estaremos fazendo gravado, então vocês estão vendo isso gravado aqui, não foi ao vivo, porque eu tive algumas questões com a minha conexão de internet, então eu preferi fazer nesses moldes gravados, tá? Hoje é o nosso sexto Oráculo Aberto e nós vamos falar sobre a questão do apego ou do desapego, porque a gente vai estar trazendo aqui a questão das duas coisas, tá? De uma perspectiva para vocês entenderem, e os padrões repetitivos, né? De uma perspectiva tanto psicológica quanto espiritual. Eu tô aqui tentando aliar essas duas frentes nas quais eu trabalho, né? A psicologia e a espiritualidade. É óbvio que o meu trabalho tem um foco maior para a espiritualidade, sim, né? Mas a ideia é trazer um lugar no meio onde essas duas áreas possam conversar muito bem para que a gente possa analisar essas perspectivas de uma forma mais integrada com essas duas áreas, né? Porque dos dois lados a gente tem contribuições muito interessantes e aí a gente evita aquele meio do caminho em que tudo parece muito alheio, né? Muito espiritual demais, e a gente também evita essa coisa muito concreta demais, que é interessante, né? Eu diria que é melhor pender para este lado do que para o outro, porque às vezes a gente se aliena de algumas coisas quando a gente deixa de considerar a parte psíquica, né? Mas a gente vai fazer de uma perspectiva em que dê para aliar as duas coisas. Então, como sempre, de praxe, nós temos um oráculo hoje aqui conosco, que é o mitológico, né? O tarô mitológico, para tirar depois aqui ao longo do processo para que vocês possam ter uma perspectiva melhor, né, a respeito dessa questão. Então, vamos falar aqui de alguns aspectos interessantes para abordar em relação a padrões e apego, tá? Enfim, né, gente? A questão dos padrões é uma coisa do ser humano, da nossa condição humana aqui, tá? Todos nós, desde que começamos a nossa vida, nesta existência, independente da época que seja, né, desde que nos constituímos como humanos, nós temos alguns padrões de comportamento que são repetidos ao longo, né, da nossa existência, inclusive como humanidade, e da nossa existência individual, tá? Porque isso é uma forma de, enfim, da gente funcionar em relação ao mundo que nos cerca e em relação a nós mesmos. Eu já falei bastante aqui que a minha linha de atuação na psicologia é a do Vygotsky, né, que é da psicologia histórico-cultural. Então, eu gosto muito de trazer essa visão a respeito das coisas, apesar de que existem, né, questões que já foram melhor elaboradas. Ele tem uma perspectiva do início do século XX, né? Foi um autor que não conseguiu avançar muito no seu trabalho, apesar de ter feito coisas mirabolantes, assim, maravilhosas ao longo da sua vida, porque ele teve uma vida breve, né? Ele faleceu aos 38 anos. Então, algumas coisas a respeito do que ele estava trabalhando e que ele estava começando a avançar, os últimos trabalhos dele, de Vygotsky, é que falavam melhor sobre a consciência, né? Que ele começou a ampliar a visão que ele tinha do comportamento humano, porque no início ele se, né, focou muito na fenomenologia, de olhar os fenômenos do comportamento, né? De entender melhor como é que funcionava o desenvolvimento humano. E ele sempre falou muito a respeito dessa questão de como a gente se forma no social, né? Na questão do social, enfim, né? Na minha relação com os outros, e que como a minha relação, né? Da forma como minhas relações são constituídas com os outros, isso vai determinar a forma como eu me relaciono comigo mesmo. Isso já foi provado, tá? Eu digo enquanto psique, enquanto condição humana aqui nesta terra, né? Isso já foi comprovado, né? Que nós funcionamos de várias formas, inclusive aquela questão de que os tais dos autossabotadores, né? Ou aquelas vozinhas que a gente tem internamente, que são contrárias muitas vezes ao que a gente quer, né? Tem a ver com essa constituição da nossa formação enquanto seres humanos, né? E como foram as nossas relações ao longo da vida. Então é por isso que, ao longo do processo, né, que a psicologia foi dando atenção para o desenvolvimento humano, muitas questões que foram analisadas em relação à infância, porque sim, os padrões que são estabelecidos na nossa primeira infância, principalmente até os 7 anos de idade, né, que é quando se inicia a formação da nossa personalidade aqui, vão determinar como é que vão ser os nossos padrões ao longo da vida. E é muito interessante porque é óbvio que se a gente não considerasse que pudesse haver uma mudança em termos de padrões ao longo da vida, e que não é uma coisa estática, porque o nosso desenvolvimento é dinâmico, inclusive os adultos estão se desenvolvendo, tá? Hoje em dia também se considera já que a velhice é uma fase
do desenvolvimento e que a gente se desenvolve até o final da nossa vida, tá? Então, se a gente não acreditasse que os seres humanos pudessem mudar seus padrões, não teria psicologia, né? Não teria terapia, enfim, essas coisas que a gente sabe que tem um foco para entender como é que é esse funcionamento da personalidade, né? Isso vai determinar muitos dos padrões que eu vou estabelecer, inclusive pro bem ou pro mal. Então, se faltou alguma coisa nessas relações, pode ser que eu busque posteriormente em outras relações na minha vida adulta, por exemplo, nas relações amorosas, isso é muito característico das relações amorosas. Então, eu busco determinados tipos de coisa que eu tive aqui ou que eu não tive nas minhas relações significativas quando, né, na minha infância, quando eu vivia a minha infância, e eu vou buscar isso, suprir isso nas minhas relações amorosas. Então isso cria, se a gente não, né, não estiver consciente desses padrões que a gente estabeleceu com essas pessoas significativas na nossa vida, não precisa ser só pai e mãe não, gente, tá? Professores, enfim, amigos, tudo isso faz parte das nossas relações significativas que a gente teve, né, em determinada fase da nossa vida. Então, se a gente não estiver consciente desses padrões, que é o verdadeiro trabalho que a gente faz em terapia, a gente vai ficar repetindo esses padrões, porque foi dessa forma que a gente aprendeu a se relacionar no mundo, né? Foi dessa forma que a gente foi apresentado ao mundo, digamos assim, em termos de relacionamentos, né? Em termos do que a gente vai funcionar aqui ao longo da nossa vida. Então, a gente tem que estar muito bem conscientes disso, porque senão eles vão determinar realmente a forma como a gente vai se relacionar na vida adulta, enfim, até o final da nossa vida, né? Então, muito do que a gente faz, né, em algumas características dos nossos padrões, é saber como lidar com eles, saber como perceber os indícios de que a gente está funcionando de determinada forma, para poder buscar outras formas de agir, tá? Então, na verdade, o que a gente faz não é tentar quebrar esses padrões de um jeito que, enfim, eles são nocivos na minha vida, então eu tenho que quebrar esses padrões de qualquer jeito, a não ser que sejam coisas muito sérias e que determinam, né, uma questão nociva à pessoa, do tipo, né, a gente vê pessoas que se colocam em risco porque aprenderam a buscar reforçamento naquele tipo de circunstância, né, que a gente consegue coisas positivas por determinados tipos de circunstâncias, e a gente chama de ganhos secundários, né? Então, algumas pessoas vão realmente ter ganhos secundários dessas situações que aparentemente são de risco à sua integridade. Então, quando a gente analisa a situação, por isso que a gente não pode simplesmente julgar, né? Falar que a pessoa pode sair de um relacionamento abusivo, por exemplo, que não existem outros fatores que estão ali agregados, né? Seja em fragilidade social, seja em dependência emocional, né? Todas essas coisas sempre estão envolvidas nas situações que a gente está vivendo. Então, o caso não é nem a gente tentar quebrar os padrões, lidar com os padrões e tal, é a gente construir novos padrões em cima daqueles padrões antigos. Porque, na verdade, se você simplesmente quiser tirar alguma coisa das crenças, enfim, né, quebrar esses padrões, é a mesma coisa que a gente fala quando a gente fala de ego, né? Ah, eu quero, enfim, me desconectar do meu ego. Como é que as pessoas falam? Tem um termo específico que se fala. Enfim, agora não tá me ocorrendo aqui, mas é uma coisa como romper com o meu ego, né? Ah, se eu quero romper com o meu ego, parar de funcionar com o meu ego, eu tenho que ultrapassar o meu ego, eu simplesmente vou ficar quebrada. Não tem como eu fazer isso, né? De uma forma drástica. Eu tenho que aprender a substituir determinados tipos de padrões pela consciência a respeito dos padrões que eu já tenho. Se eu não me dispuser a ter consciência desses padrões de funcionamento, né, nos meus relacionamentos, nas minhas relações, na forma como eu me mostro para o mundo, eu não vou conseguir mudar isso, tá? Eu não vou conseguir substituir esses padrões. Então é muito interessante que vocês entendam, tá? Não é simplesmente quebrar padrões, se desapegar de padrões, ou mesmo as crenças que, né, se fala muito, lidar com crenças limitantes, que primeiro a gente tem que entender o que é limitante nesse aspecto, né? O que você está dizendo como limitante? De que perspectiva a gente está falando disso? Será que é pra... Enfim, eu tô limitada porque eu não consigo um relacionamento melhor. Mas o que é isso que você está buscando, né? O que é esse relacionamento que você está buscando? Da onde que vem essa necessidade pelo melhor, né? Que não tá bom agora, ou da onde que vem essa necessidade
em relação a quais parâmetros que você está colocando esse melhor, né? Quais são esses limites que você observa e que, né, você considera como sendo limitantes nesse sentido de impedir você de fazer esse determinado tipo de coisa, tá? Então, tudo isso a gente tem que analisar com muita cautela antes de simplesmente julgar que alguma coisa é nociva ou que é limitante, tá? Mas a gente precisa de autoconhecimento para poder lidar com os padrões. Então, não é simplesmente eu dizer que um relacionamento foi ruim pra mim, porque eu sofri muito, a não ser que, como eu falei, né, existem indícios de relacionamentos abusivos que são claros e isso pode ser muito bem entendido, tá? Pelos indícios que traz na relação, né? Mas, enfim, hoje em dia a gente vive uma coisa que é um pouco generalizada, tá? Em graus, em determinados tipos de graus. Mas a gente tem uma generalização de uma dificuldade de relacionamentos no geral, tá? E eu tô falando muito de relacionamentos porque eu tenho algum conhecimento a respeito da pessoa que fez a sugestão da caixinha, tá? E eu sei que tem a ver com essas questões dos padrões de relacionamento e é o grande problema, né, unânime da maior parte das pessoas. Porque não tem só a ver com relacionamento amoroso, tá? Em tudo na nossa vida a gente vai estar lidando com relações. Seja no trabalho, seja na sua família, enfim, seja com seu parceiro, seja com você mesmo. Mas agora tem uma visão da espiritualidade a respeito disso, que eu acho muito interessante e que complementa essa questão de que a gente tem que ter um conhecimento profundo a respeito dos nossos padrões para poder lidar com eles. Então, antes de eu querer mudar os meus padrões, mudar os meus apegos, né, ou lidar com esses apegos, tá? Porque apego tem a ver com o fato de que a gente acredita que aquela situação vai nos trazer algo melhor do que o que a gente tem hoje. Ou que determinada pessoa supriu expectativas, supriu um lugar, em que se encaixou num lugar que eu queria que ela se encaixasse previamente. Ou eu já tinha aquele lugar vago ali por algum processo meu, de uma relação que eu tive, que me faltou algo numa relação importante na minha vida, e aquela pessoa fez aquele papel de preencher um vazio, tá? E é por isso que eu me apego a isso. E nesse sentido, é óbvio que eu tenho que entender, primeiro, antes de eu entender o apego, eu tenho que entender o vazio. Eu tenho que entender por que eu coloquei essa pessoa lá. Eu tenho que entender qual é a função desse, né, de uma forma mais ampliada, disso que aconteceu na minha vida. E, gente, não é uma coisa só de ficar analisando o passado, tá? Porque seus padrões não são do passado. Já vamos começar por aí, tá? Padrão não é uma coisa do passado. Se ele está funcionando agora, se ele está atuando agora na sua vida, você tem que lidar com os padrões atuais. Eu não vou ficar o tempo inteiro tentando buscar a origem de algo sem que eu olhe para o que está acontecendo no presente. Isso também é uma forma de apego para fugir de determinados tipos de coisas que estão acontecendo no presente, tá? Então, comecem por aí para vocês entenderem por que aquilo está funcionando na sua vida, por que aquilo está fazendo uma função na sua vida, tá? Tem uma explicação do porquê que você está tão apegado ou apegada a um determinado tipo de coisa. E muitas vezes, né, agora que eu vou falar em relação à espiritualidade, muitas vezes isso tem a ver com uma fuga de um autoconhecimento ou de uma esperança de que algo vai ser melhor que você não tem agora porque você não é capaz de olhar para o presente. Não é capaz de entender o que é esse ser, esse viver agora, aqui e agora. Porque a questão da consciência, quando a gente fala de uma perspectiva da espiritualidade e dessa questão da nossa vivência em si, né, que vai além desses padrões, que são criados pela mente, que são criados nas nossas relações nessa vida, né, nas condições humanas, enfim. Isso que a gente precisa realmente ter aqui para funcionar nessa realidade, que são esses padrões, que são esses apegos, que são parte desse funcionamento do ser humano, mas tem algo que está além disso, que é essa noção da consciência. E o próprio Vygotsky é muito interessante, que no final da vida dele, ele já estava se aproximando de uma perspectiva disso, de entender a consciência de forma ampliada
E cada processo de tomada de consciência como fazendo parte dessa grande consciência que está além destes padrões, que está além da nossa vivência. Então é interessante que, para a gente lidar a partir de um ponto de vista do que é esse ser ampliado, que não são os padrões, ou que não é os padrões, né? A gente tem que buscar muito mais o presente do que o passado, ou do que o futuro. O que é uma coisa, assim, interessante de se falar quando a gente fala numa perspectiva dos oráculos, né? Porque a gente sempre acha que os oráculos estão falando do futuro, ou que estão falando do passado, e não tem nada a ver. Os oráculos estão sempre falando do presente. Estão sempre chamando atenção para o presente. Porque, se você for pensar bem, inclusive para os nórdicos, as 3 nornas funcionam como um conjunto, né? E elas não podem atuar totalmente separadas. E não é uma visão de uma consciência que atuou no passado, que fui eu, e que eu tenho que acessar isso, que está em algum lugar que eu não sei qual é, porque nem existe esse lugar do passado. E o mesmo que acontece aqui, no futuro, né? Nem existe esse ser que está no futuro, que eu fico o tempo inteiro achando que vai ser melhor, minha vida vai ser melhor, quando eu fizer tal coisa, eu quero ter tal coisa, quando eu for famosa, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver o relacionamento dos meus sonhos. É o mesmo processo de ficar apegado ao passado, tá? É o mesmo processo. Todos os enfrentamentos de apegos e padrões têm que ser feitos no presente e entender qual é a função que aquilo está fazendo na minha vida. Principalmente quando você fala de um apego a uma pessoa, tá? Seja ela numa perda, né? Que você perdeu essa pessoa. Seja por um término de um relacionamento, seja pela morte de alguém, enfim, seja pelo distanciamento de uma amizade, né? Dessa sensação desse luto que a gente tem, né? De como se a gente tivesse perdido uma parte do nosso ser. Esse é um momento de você analisar por que aquela figura externa está naquela posição tão importante na sua vida que parte de você fica com ela. E a gente sabe que é isso que faz com que os nossos relacionamentos não funcionem, no geral. Porque as pessoas geram expectativas de serem supridas por coisas externas. E isso é um padrão, tá, gente? Isso é um padrão. E esse é o padrão base dessas coisas, tá? E vejam bem, essa é uma busca eterna. Nunca vai ter algo que te preencha. Nunca. Seja uma pessoa, seja um filho, um companheiro, uma companheira, um projeto, um trabalho e por aí vai, tá? Porque essas são situações de vida. Essas são as pequenas consciências, os dramas que Vygotsky falava. O drama constitui a consciência em um determinado, né, assim, digamos, em algum nível, melhor dizendo, né? Eles constituem a consciência em algum nível, sim, tá? Mas eles não são a consciência. Existe uma consciência que vai além desses padrões e que quando a gente aprende a se referir a essa consciência, que é aquela essência que é imutável, no sentido de que se eu estiver morando aqui, no Brasil, né, no século XXI, e se eu estiver morando em qualquer outro lugar do planeta, em qualquer outro tempo, isso vai continuar intacto. Porque é algo que vai além da situação que eu tô vivendo. E, gente, não é uma coisa muito fácil de fazer. Eu tô aqui falando pra vocês a respeito disso, mas eu sei que não é uma coisa fácil, tá? Até porque eu tô vivendo um processo aqui que eu tô tentando fazer essa vivência dessa unicidade, digamos assim, tá? Porque o objetivo final da gente entender espiritualmente a nossa consciência é entender que existe uma coisa que é única, né? E falar sobre espiritualidade é ver essa unicidade, tá?
Porque existe essa parte de nós que não trabalha nesse sentido da dualidade, né? Do eu e o outro, de buscar algo que está fora para me preencher, né? De querer me relacionar, de querer coisas, de achar que a vida é isso. Porque o objetivo da vida de nós aqui já está cumprido simplesmente pela existência. A vida já tem o seu objetivo preenchido, cumprido, a partir do momento em que você nasceu. A sua vida já tem o objetivo dela cumprido ali. E tudo o restante que a gente acaba, né, assumindo, o sistema social em que a gente vive, né, as relações, enfim, tudo isso que a gente vem fazer aqui e que a gente considera como sendo nós, né, eu sou os padrões, eu sou os apegos, né, eu acabo me tornando essas coisas. E o grande objetivo tanto da psicologia quanto da espiritualidade, porque eu acho que a psicologia também faz isso, só que trabalha de um outro, né, em outro formato, vendo outro tipo de coisa, vendo os padrões, né, vendo a personalidade, vendo aquilo que nos forma nessa existência. Mas o objetivo final é entender que nós não somos essas coisas. Nós não somos reféns dos nossos padrões. Porque quando eu percebo que essa consciência ampliada, né, de muitas épocas, de uma existência que por si só tem um único objetivo. Não só os budistas, mas outros espiritualistas também já trouxeram isso à tona, né? Que o único objetivo pelo qual existe a dualidade no universo é que essa consciência ampliada quis se reconhecer como si mesmo. Então eu preciso olhar para as coisas e me reconhecer. Sim. Mas se eu estiver o tempo inteiro fugindo de me reconhecer, de entender como que aquilo funciona em relação a mim, como aquilo está estruturado em mim, e me projetar sempre para os outros, para um tempo futuro, para uma pessoa que vai ser ideal, para um trabalho que vai ser aquele que eu quero para minha vida, eu nunca vou estar voltada para o ser, que é o principal. Bom, então vamos agora tirar as nossas cartas do nosso tarô mitológico, né? Para completar aqui o nosso processo. E eu tô aqui ousando dizer que essa questão dos padrões tem a ver com o fato de ficar buscando algo que não está no aqui e agora, tá? Porque a maior parte de nós estamos inconscientes, vivendo inconscientes aqui, tá? Isso é uma realidade. Não sou eu que tô falando. Os cientistas já têm entendido dessa forma, tá? E é por isso que a gente precisa de psicólogo. Eu acredito que se nós tivéssemos um trabalho espiritual bem interessante, a gente nem precisaria da psicologia como prática de cura, tá? Mas a gente precisa por enquanto. Porque todos nós estamos vivendo inconscientes dos nossos padrões, inconscientes de nós mesmos, inconscientes do que acontece na sociedade como um todo, porque a gente não se implica nas coisas como sociedade, tá? A gente vê, a gente tem informação, a gente tem vivência muitas vezes, mas a gente não se implica naquilo porque tá sempre projetando para algo que está fora. É o outro, é a dualidade, é o inimigo, é algo que ou eu preciso ter para me sentir bem, ou eu preciso jogar para alguém, né? Algo que eu vivencio. Alguém ou alguma coisa, né? Então, se eu fiz determinado tipo de ação, são os meus padrões. São os meus padrões, são as crenças limitantes, né? Que é uma coisa que me incomoda, inclusive, nos oráculos por conta disso. Porque a gente tem que estar sempre se referindo a alguma coisa, culpando alguma coisa, para conseguir entender um processo. E ao invés da gente se implicar nele, de entender como é que a gente pode agir, como é que a gente pode ter uma melhor experiência a partir do entendimento disso, não botando isso como uma culpa, como uma entidade, né, que nos controla, mas se referindo a isso como uma forma de entender apenas, não ficando preso àquilo como, mas eu não consigo agir porque eu tenho padrões repetitivos, porque eu tenho apegos, porque eu preciso daquilo para viver agora. E é isso que eu quero dar aqui como ideia para vocês. Parem de ficar pensando que tem alguma coisa para culpar, que tem alguma coisa, inclusive vocês mesmos. Não fiquem pensando dessa forma, tá? Vocês têm que entender que a vivência no agora, de estar presentes, efetivamente presentes em vocês mesmos, é que vai fazer diferença, tá? Então vamos ver o que o tarô tem aqui para dar pra gente como conselho nessa segunda-feira. Então vamos lá, 7 de ouros.
Eu não sei se vocês conseguem ver aqui o 7 de ouros, essa figura aqui. Eu não vou me lembrar da mitologia toda, tá? Eu tô precisando estudar novamente esse oráculo, que é muito bom, muito... Não diria complicado, mas ele é denso, ele é complexo, tá? Então tem que fazer um estudo real dele, porque ele fala muito de mitologia grega, né? Que é o elemento principal desse tarô. Mas aqui na carta do 7 de ouros, vocês podem ver que ele, né, essa figura masculina aqui tá recebendo essa oferta dessa figura feminina, o que é muito interessante, porque ele já tem 6 moedas de ouro aqui, digamos, 6 pentáculos, né, de ouro, e está recebendo essa 7ª moeda, ou esse 7º pentáculo aqui, de uma pessoa que veio oferecer a ele recursos para fazer o seu projeto. E é sobre isso que o 7 de ouros fala, tá? E aqui a gente pode considerar como essa análise dos recursos que a gente tem, que a gente recebeu de fora até agora, tá? E tudo que a gente acumulou até hoje para fazer essa nova empreitada, né? Ou a empreitada da vida que a gente tá se propondo a viver aqui, tá? E aqui é muito claro que existe uma ponderação, né? Do tipo assim, será que eu vou aceitar essa oferta? Ou será que eu preciso disso? Como é que isso vai fazer parte do meu repertório aqui, né? Que eu já tenho, esses 6, né? O que eu preciso fazer a partir daqui, né? Porque, inclusive, existe um pedido de fazer uma obra depois disso nessa mitologia, né? Então a gente precisa entender muito bem como é que funcionam essas coisas que eu já recebi de fora e analisar de um ponto de vista do que eu preciso fazer com tudo isso, o que eu posso fazer com tudo isso, o que eu posso realizar com tudo isso. E lembrando que nosso objetivo aqui, gente, nesta vida, não é ficar rico, não é ter um bom relacionamento, não é ter uma boa casa, não é ter uma vida boa, não é ter felicidade, não é evitar sofrimento e tal. Não é esse o objetivo da nossa vida aqui. O nosso objetivo da nossa vida já se completou pelo simples fato de você estar aí e eu estar aqui e as coisas existirem, tá? Então, comecem partindo desse princípio, porque se vocês ficarem buscando coisas para suprir determinado tipo de coisa, vocês vão continuar repetindo padrões, porque o funcionamento da dualidade é infinito, ele não acaba, ele não tem uma resolução. Inclusive a gente vê isso no universo, tá, gente? O universo, ele tem um processo de expansão e de retração. A gente já descobriu isso, tá? Inclusive neste momento, se não me falha a memória, ele tá começando a fazer o movimento contrário. Então, inclusive, energeticamente, se vocês acreditarem nisso, é por isso que a gente está passando por esse processo de mudança tão forte. Existe um processo de desaceleração dessa criação toda, né? E o Ragnarok falava muito disso também, né? Que é o final dos tempos dos deuses nórdicos, que vai existir esse momento da transformação, da noite pro dia, ou do dia pra noite, né? Do ciclo que a gente vivencia. Então, a gente já tá vivenciando esse formato, né? De voltar pro ponto único. De entender o que é esse ponto único que a gente tem que descobrir, que internamente a gente reproduz. Essa fonte original das coisas, né? Que é a consciência que Vygotsky falava, tá? Então é muito interessante porque essas coisas se alinham muito bem. E é aqui a gente tem que entender sobre os recursos que a gente recebeu, sem julgá-los, tá? Ah, foi bom, foi ruim. Ah, tô feliz, tô triste com isso. Ah, a pessoa fez isso, fez aquilo. Não é mais pra vocês ficarem julgando o que aconteceu. Não é pra ficar julgando os padrões. É reconhecer e agir sobre, tá? Ó, reconhecer e agir sobre. E o 8 de paus? O 8 de paus fala sobre reconhecer essa transição, essa mudança, ó. Tem até 2 golfinhos representando a dualidade aqui, né, gente? Mas esse universo aqui é único, né? Ele funciona de forma única. E o 8 de paus é o processo de retorno, né? Aqui, nessa mitologia, retorno após a viagem que foi feita para o reconhecimento de si mesmo, né? O retorno para a origem, de certa forma, né?
e que eu acabei falando. Mas é interessante que aqui, olha, existe um movimento ainda que está contrastando com aquela passividade ali, né? Essa visão pacífica do oceano que está por trás aqui, até porque essa água está sendo revolvida por esses golfinhos, né? Porque existe um movimento de criação aqui que está acontecendo também, mas existe um contraste da dualidade, as duas velas, né? Os dois mastros, aliás, que a gente pode considerar como sendo essa visão da criação, né? E aqui os golfinhos também representam esse auxílio, tá? Esse auxílio de condução do processo, né? Para mostrar o caminho. Então, na verdade, o que vocês têm que fazer é reconhecer o caminho, muito mais do que reconhecer o que são essas coisas. Por que eu faço isso? Ai, meu Deus, eu não consigo mudar, eu tô apegada. Ah, mas por que aquela pessoa fez isso comigo? Que a gente fica assim? Não, não. Vocês têm que buscar o agora. Vocês têm que buscar o que ficou pra vocês. O que constituiu você, tá? E trabalhar a partir daí. A viagem aqui, apesar de ter, né, essa perspectiva desse auxílio, ela é solitária, de certa forma. Ela é uma busca única, tá? Só que a gente só consegue ver a água revolta. Este que é o processo. A gente tem que olhar adiante aqui, ó, no mar Pacífico. E por último, o 9 de espadas. Esse aqui é a representação. Eu não vejo como passado, presente e futuro aqui não, tá, gente? Não tô fazendo esse tipo de método aqui não. É para entender o presente, né? O que tá rolando agora. Então, aqui o 9 de espadas, ele fala daquilo que é justamente essa culpa, né, gente? Esse tormento, a gente tá fixado na mente, porque a mente que é representada pelas espadas aqui, ó, né, nessa visão tríplice que eu falei, essas aqui são as fúrias, tá? Que na mitologia grega representam justamente essa cobrança das leis cósmicas, né? Do retorno, das suas atitudes. Toda essa visão de que aquilo que você fez, ou aquilo que você vivenciou, tem a sua participação. Você não é um agente que só sofre aquilo que te aconteceu. Essa figura aqui está sendo cobrada pelas fúrias, tá? Porque ele teve ações impensadas, ele tomou atitudes que não eram corretas. E ele precisa completar o processo dele e ele não tem opção. Essa história é bem triste, né? Do naipe de espadas é triste mesmo. E ele precisa fazer um assassinato, né? E, por um lado, ele tem a cobrança aqui das fúrias e do outro, Apolo, que teoricamente é um deus maravilhoso, é o deus solar e tal, né? Então, ou ele deve fidelidade a um lado ou ao outro. E é exatamente essa noção da dualidade. Não tem opção. A mente não vai te dar opção. Ela não vai parar. Os padrões e apegos e tal é uma coisa de que vocês escutam muito mais a mente achando que a mente são vocês. E como eu falo, essa é a constituição da gente aqui nesta vida. Mas nós não somos só isso. Nós não somos isso aqui, tá? E elas não vão parar até que ele complete esse destino, digamos assim, abominável, que é o destino da inconsciência, que é fazer algo que a gente não quer. Porque se a gente viver pro resto da vida inconsciente de quem nós somos, no sentido de que eu entendo que eu sou aqui e agora, e que existe uma parte de mim que não faz parte desses processos de padrões. Porque a minha existência não é isso. Isso faz parte da minha existência. Mas eu não posso me deixar levar por isso. E eu não posso ficar querendo culpar alguém pelo que me aconteceu, porque eu tenho participação em tudo. Em tudo. Mesmo que na época eu não tivesse opção nesse sentido de que eu não sabia como ia ser. Então, agradeçam até pelos processos que vocês passaram nesse sentido, porque vocês aprenderam alguma coisa. É difícil falar isso, tá? Não é uma questão de falar, aquela coisa da a vítima teve participação, então ela tem que perdoar o abusador. Gente, não é isso, tá? Não é isso. Vítima é vítima, abusador é abusador. Tem como ajudar uma pessoa que tá passando por uma coisa que vai além das forças dela. Sim.
E não é um demérito ter ajuda, mas eu tô falando assim, todos nós somos capazes de agir nas situações. Em maior ou menor medida, sim, porque aqui são deusas. Ele não tem como agir contra as deusas, mas ele poderia ter escolhido lá atrás uma outra coisa. Mas as ações dele levaram ele até aqui. Então é pra gente entender que nós não somos simples vítimas. Nós não, vamos repetir essa frase, vou reformular. Nós não somos simples vítimas dos nossos acontecimentos, das circunstâncias, tá? Pensem sobre isso. Eu tava pensando em passar um exercício, né? Eu falei que eu ia passar um exercício. Mas eu quero só que vocês façam essa reflexão, tá? Inclusive, façam ao longo dessa semana uma espécie de diário, despejando todas essas coisas que vocês acreditam que são padrões, sem julgar, tá? Isso eu quero que vocês façam. Escrevam ou gravem um áudio, enfim, façam no bloco de notas do celular, onde vocês quiserem, tá? Mas olhem para aquilo, para as situações e não julguem. Se foi bom, se foi ruim, a pessoa me fez mal, não me fez mal e tal. E se vocês acharem que aquela pessoa merece alguma coisa, que vocês têm que retribuir, que isso vai fazer alguma diferença para vocês, tá? Façam, mas não fiquem só dizendo que aquela foi a ruína da vida de vocês e que vocês não conseguem se desapegar disso porque, afinal de contas, eu nunca mais consegui ser eu mesmo ou eu mesma depois que aquilo me aconteceu. Então, isso é porque você não era você mesmo ou você mesma antes disso. A ponto de deixar que aquela pessoa tomasse conta do seu espaço de uma forma tão absurda. Então, vocês não estavam assim tão imbuídos de si mesmos para deixar que aquilo deslocasse o seu centro de uma forma tão absurda quanto foi. Tá? Então prestem atenção nisso. Eu não tô falando de uma forma relativizada, tá? De que, enfim, todo mundo precisa, tem como agir de qualquer forma nas coisas e tal. E esse negócio de vítima é mimimi. Não, tá? Porque, como eu falei, são níveis diferentes, tá? E a gente tem que analisar várias camadas e graças aos deuses que a gente tem a ciência, que a gente tem vários tipos de áreas na ciência para lidar com a nossa vivência humana, tá? Porque a espiritualidade não vai excluir a ciência. Nessa nossa realidade aqui não existe essa possibilidade. Mas pra gente alterar a nossa realidade como ela é agora, a gente precisa fazer esse resgate do que é único, do que somos nós em essência. E se eu ficar sempre achando que as coisas me determinam de uma forma tal que eu não consiga agir sobre elas, e se eu não olhar para o que acontece agora, e aqui está meu centro, eu não vou conseguir mudar isso. Mas agora a gente vai poder conversar sobre outras coisas referentes a isso, e a gente se vê no próximo Oráculo Aberto na semana que vem, tá bom? Um beijo e até mais!